Seja bem-vindo ao Código Aberto, seu resumo semanal da lição de Jó. Bem-vindo a mais uma lição. A gente está indo para a lição número 6. O coração de Faraó é endurecido. Vem comigo, porque a lição dessa semana tá demais. Que bom ter você em mais uma semana aqui de estudo da lição da Escola Sabatina. Como a gente está aprendendo esse trimestre, contexto histórico, lições práticas para a nossa vida através do livro de Êxodo. Vamos lá, porque a nossa lição é assim, direto ao ponto, vai ter imagens aí para fixar o conteúdo. E no sábado a gente tem a nossa tirinha que você vai olhar, tirar suas impressões, tirar algumas lições. A tirinha já dá um panorama do que vem pela frente aí nessa semana. E se quiser pode usar os comentários para colocar suas impressões, tá bom? Parte de domingo, qual é a minha parte nisso? Veja o que fala a parte do domingo. Diz assim, aqui, entender o papel de Deus em nossas vidas e no mundo ao nosso redor é um dos maiores desafios da fé, não é verdade? Todos os cristãos acreditam que Deus é todo-poderoso e pode ouvir e responder às orações. Mas como é que isso acontece? Quando Deus responde às nossas orações por outra pessoa, Ele está forçando as decisões dela? Ou ele interfere diretamente no livre-arbítrio dos outros? Como é que funciona isso? A questão do controle sobre as nossas ações é algo debatido há muitos séculos, né? Muitos grupos cristãos ao longo da história interpretaram a Bíblia sobre a eleição e predestinação de formas que praticamente eliminam o livre-arbítrio. Agostinho, por exemplo, acreditava que Deus escolhe quem é salvo, oferecendo a sua graça apenas àqueles que ele escolheu. Essa ideia foi retomada durante a Reforma Protestante, especialmente por João Calvino, que defendia que Deus predestina quem vai para o céu e quem vai para o inferno. Para os adventistas, essa visão levanta muitas perguntas. Esse debate é relevante também ao estudarmos o livro de Êxodo, capítulo 9 principalmente, onde refletimos sobre como Deus agiu ao libertar os hebreus da escravidão. Então, durante essa semana, a gente vai esgotar esse assunto e você vai entender completamente. Porque a parte de segunda-feira, a pergunta é: quem endureceu o coração de Faraó? Veja, quando Deus apareceu a Moisés na sarça ardente, ele alertou sobre os desafios de lidar com Faraó. Ele disse assim, eu sei que o rei do Egito não os deixará ir, se ele não for obrigado. Mais tarde, Deus disse a Moisés que ele endureceria o coração de Faraó, o que levantou a questão: quem realmente estava no controle? A resposta está nas pragas. Quando Moisés pediu ao faraó para libertar os israelitas, o faraó respondeu com desdém: quem é o Senhor para que eu ouça a sua voz? Está lá em Êxodo 5, verso 2. As pragas seriam a resposta. Após o primeiro milagre, o coração do faraó se endureceu e ele rejeitou a chance de obedecer a Deus. A Bíblia afirma que depois de várias pragas, Deus realmente interveio para endurecer o coração de Faraó. Mas isso só aconteceu após Faraó repetidamente recusar a ouvir. Cada milagre, cada praga deveria sensibilizar o Faraó, mas ele ficou cada vez mais teimoso. Quando alguém rejeita continuamente as chances de submeter a Deus, o coração se torna mais duro. Não há neutralidade diante de Deus. Ele ou suaviza ou endurece. Aí a gente avança em terça-feira, que a gente vai agora entrar um pouquinho mais nessas questões de livre-arbítrio. É o título, inclusive, dessa parte. A história do endurecimento do coração de Faraó, esse lance de livre-arbítrio, é muito debatido também no Novo Testamento, especialmente na carta de Paulo aos Romanos. Paulo usa essa história para explicar o controle divino sobre as ações humanas, mencionando como Deus escolheu Jacó ao invés de Esaú. Ele reforça que Deus, sendo soberano, tem a prerrogativa de mostrar misericórdia e compaixão como ele desejar, sem ser injusto. Alguns interpretam isso como se Deus decidisse arbitrariamente quem será salvo, mas há pontos importantes a considerar, não é bem isso. Quando Paulo fala sobre Jacó e Esaú, ele se refere a séculos de inimizade entre os edomitas, ou seja, os descendentes de Esaú, e os israelitas, os descendentes de Jacó. Quanto a Faraó, Deus só endureceu o coração de Faraó depois de várias recusas do próprio Faraó em obedecer à vontade de Deus, mostrando que o coração humano pode resistir a Deus. Paulo então destaca que, embora Deus tenha soberania, isso não anula, gente, o livre-arbítrio humano. As nossas escolhas ainda são importantes, mesmo no plano divino. E aí surgem algumas perguntas. Você gostaria de saber o futuro? Se você conhece o futuro, até que ponto você acha que Deus o controla? A gente vai avançando, a lição vai deixando mais claro esse assunto. Você pode
olhar na parte de quarta-feira aí o hipertexto e a nossa rede semântica. E a parte de quinta-feira, pode ir passando aí na sua lição, diz assim, ó, sou livre? Uma pergunta. Então, vamos entender melhor esse assunto. A história de Judas Iscariotes, por exemplo, discípulo de Jesus, é um mistério que desafia a nossa compreensão sobre livre-arbítrio. Judas foi escolhido por Jesus para fazer parte do seu círculo íntimo e cumprir um papel crucial no plano divino de espalhar as boas novas. No entanto, ele traiu Jesus, o que já era profetizado nas Escrituras, como está lá em Salmo 41, verso 9, e Zacarias 11, verso 12 e 13. Aí Jesus, durante aquela última ceia, revelou que um dos seus discípulos o trairia. Mas aí surge uma pergunta, Judas estava predestinado a fazer isso? O importante aqui, gente, é entender que, embora as Escrituras já previssem a traição, isso não significava que Judas não tivesse liberdade de escolha. Jesus, ao oferecer pão a Judas, demonstrou um gesto de amor e amizade, mostrando que ele ainda esperava que Judas se arrependesse. Não foi uma sentença de predestinação, mas uma oportunidade de mudança, semelhante ao que Deus fez com os ninivitas através de Jonas. A história de Judas nos ensina que, embora Deus tenha conhecimento das nossas escolhas, ele não nos força a tomar as decisões. Cada vez que nós rejeitamos o chamado de Deus, nós nos tornamos mais propensos a continuar rejeitando, assim como foi com Faraó, foi com Judas, mas quando nós aceitamos, nós fortalecemos a nossa caminhada na vontade divina. Então é assim, ó, não foi quando a gente fala aí até mesmo do exemplo de Faraó, a gente gosta de usar o exemplo assim, da manteiga e do cimento. Os dois estão diante do mesmo sol, enquanto um amolece, o outro endurece. Então você escolhe que tipo é o seu coração. Você se amolece diante de Deus ou você se endurece? Você tem livre arbítrio para decidir. Alguns vivem numa postura de tanta rebeldia que sempre terão o seu coração endurecido diante da presença de Deus. Que esse não seja nem o meu, nem o seu caso. Que lição bacana, né? Quantos aprendizados especiais. Aí a lição de sexta-feira, um resumão rápido. Resistindo à vontade de Deus, diz o seguinte, que Deus ofereceu a Faraó oportunidades para mudar, mas ele escolheu resistir, o que fez com que seu coração se tornasse cada vez mais obstinado. Aquilo que eu falei para vocês, a resistência constante ao arrependimento levou à manifestação do poder de Deus sem que Deus forçasse a Faraó. Então, essa é uma linguagem que a gente precisa entender para não acabar acreditando nessa predestinação. E isso tudo nos ensina sobre o livre-arbítrio que Deus deu para mim e para você e a responsabilidade das nossas escolhas diante da soberania de Deus. Que eu e você possamos escolher sempre o caminho do Senhor e ter o coração aberto para ser transformado por Jesus. Que Deus te abençoe, que bom que você ficou comigo até o final. Faça aí o quiz da esperança, compartilhe na classe o link desse vídeo. Tem as perguntas aqui para vocês discutirem no próximo sábado para tornar o estudo da lição mais dinâmico e a gente se vê na semana que vem. Até lá!